noite, empresários! Boa noite a todos que nos assistem! Está começando mais um quadro do Vida e Saúde, um quadro onde a gente fala sobre vida financeira, saúde financeira. E eu sou Giovana Costa, apresentadora desse quadro, consultora em vida financeira e saúde, e vou estar com vocês essa noite discutindo proteções importantes para os empresários. Esse é um episódio, meus caros, que a gente fala sobre a vida financeira na questão das proteções. E eu tenho hoje um convidado muito especial que eu quero chamar aqui. E além de meu convidado, ele também é o nosso patrocinador através da corretora Paganini. Então, tenho a honra de chamar Inácio Paganini, CEO do Grupo Paganini, que atua no segmento de seguro, imóveis, franquia e tecnologia, especialista em planejamento financeiro, pós-graduado em negócios, membro do MDRT, a maior associação de profissionais de seguro e finanças no mundo. Inácio, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Giovana. Parabéns pelo seu programa. Vamos bater um papinho sobre o tema, né? Primeiro, obrigada por ter aceitado esse convite. Foi um prazer, será sempre um prazer. Sei que sua agenda é super corrida aí. E hoje a gente vai falar, então, sobre um tema crucial, né, para os empresários, que é a proteção financeira, mas dentro do contexto no qual você é bem especialista, seguro de vida. Sim, dentro do contexto empresarial, a minha formação também é em administração de empresas, né? Eu já estou no mercado de seguros há 29 anos e há 22 anos que eu sou administrador. Então eu aprendi desde a faculdade que uma empresa, para ter longevidade e consistência, depende de um bom plano de negócio, uma boa gestão. E quando a gente está no mercado de seguros, a gente orienta os empresários, os colegas, né, a não correrem riscos desnecessários. E é triste ver alguém com uma leitura de que seguros é algo que dá para economizar, né? E a gente vê alguma empresa fechando as suas portas, alguém entrando em processo até de falência, por um simples acontecimento natural ou de situações semelhantes, que poderia ser evitado com uma boa proteção securitária, né? Exatamente, era nesse ponto que eu queria chegar com você. Eu vejo que você tem ajudado várias empresas, várias famílias a poderem garantir a perpetuidade do seu negócio, porque empreender não é só crescer um negócio, né? Eu entendo que também é perpetuar esse legado, né? Fala um pouco pra gente sobre como o seguro de vida é uma ferramenta ampla de gestão de risco. Já vi você falando sobre esse conceito e queria entender mais. Veja, Giovana, ele se encaixa em diversas situações, né? Quando a gente fala de proteção empresarial, nós poderíamos até no outro tema falar sobre a questão do próprio patrimônio, mas como o tema é vida, a gente dá para usar como referência o próprio empresário, né? A pessoa se forma, faz seu plano de negócio, se aventura, empreende a sua empresa e vamos tomar um exemplo aqui de uma composição societária. Digamos que nós estejamos falando de uma empresa com 3 sócios, né? E essa empresa cresceu e ela tem uma valuation, por exemplo, de 6 milhões de reais. Desses 3 sócios com cotas iguais, vamos imaginar que a cada um deles então teria uma cota de 2 milhões de reais, né? Quando essas pessoas têm a consciência de que se um vier a faltar, a empresa pode ter um problema seríssimo, porque no momento que um dos sócios vier a faltar, terá a intervenção de um familiar que muitas das vezes não entende nada do negócio e que está precisando de dinheiro. Então ele vai entrar na empresa, no lugar daquela pessoa que veio a faltar, precisando retirar dinheiro da empresa, que já não é bom. E também interferindo na gestão da empresa que ele não tem experiência. Então, se for tomado o cuidado prévio com a anuência e a concordância desses 3 sócios, pode ser contratada uma pólice de seguro de sucessão empresarial. Então, nesse modelo, a nossa recomendação é que cada um desses sócios tivesse uma pólice de 2 milhões de reais. E se um desses 3 sócios vier a faltar, como eu disse, já tendo a anuência prévia dos sócios e dos seus familiares, numa situação dessa natureza, a família passa a receber a indenização dessa apólice e não vai entrar na composição societária
comprometendo a gestão da empresa e tirando dinheiro. Talvez, quem sabe, a empresa nem tenha uma reserva, né? Esse exemplo que eu dei desse valor de empresa, ele se repete, se reproduz, né? Tanto em valores menores quanto em valores maiores. É uma situação bem interessante que a gente orienta quando o seguro é sucessão empresarial. Nossa, muito interessante, né? A gente vê como que o seguro de vida ele pode ter a assertividade a depender de cada caso, né? Você falou aqui sobre o planejamento sucessório do lado empresarial e se a gente olhar para o lado familiar, né, do planejamento sucessório de uma família, né? A apólice de vida ela também pode ser usada? Sem dúvida alguma, e aí não se prende somente ao aspecto do empresário, né? Nós podemos falar de qualquer pessoa, realmente ele tem situações onde o seguro de vida é interessante. No ambiente familiar, seja um profissional liberal, seja um empresário, um autônomo, onde ele tem a esposa, ou tem o marido, ou tem os filhos, né, que dependerão das finanças para poder ter um bom estudo, dar continuidade, né, no bem-estar, no conforto dessa família. Se o provedor do lar vier a faltar, né, as pessoas não querem imaginar isso, mas isso acontece em todos os lares. Aquela família vai ter um impacto financeiro significativo. E quando você faz um planejamento financeiro, não é simplesmente você pegar o seu orçamento, classificar as despesas e pegar uma quantia e investir em qualquer que seja o segmento. É você fazer isso e também ter uma proteção de emergência. Ter uma reserva de emergência numa pólice de seguros é muito mais barato do que você ter uma reserva de emergência guardada num banco, por exemplo. Digamos que uma família necessita de um capital, vou dar um valor como exemplo, de R$500 mil. Até que você acumule esses R$500 mil em alguma aplicação, vai um tempo. E se você chegar numa companhia de seguros e adquirir esses R$500 mil de uma proteção de uma apólice, você vai pagar mais barato e vai ter essa proteção já de imediata. Né? Como o amanhã a Deus pertence, nós não sabemos quando a invalidez ou uma doença grave, ou até mesmo uma falta, vai bater na porta dessa família. Deixando aí o viúvo ou a viúva, tendo que cuidar dos filhos, tendo escola, faculdade, plano de saúde, todas as despesas de um lar comprometidos porque não se tomou o cuidado de fazer um planejamento financeiro através de uma boa apólice de seguros. Nossa, você tocou num ponto importante, né, do seguro de vida, que é a proteção para quem fica, né? Então, no sentido de amparar a família. Mas, às vezes, a gente recebe algumas objeções de pessoas que não acreditam ainda no seguro de vida, para o sentido de, se eu não tenho dependentes, então eu não precisaria de seguro de vida? Como que você rebate esse tipo de comentário? Primeiro, assim, a gente respeita todas as opiniões. A gente procura colocar do modo que a pessoa talvez enxergue aquilo que ela ainda não percebeu. Eu tenho 29 anos que eu estou nesse segmento, já encontrei todos os tipos de objeções. Evidentemente que a gente respeita toda, mas muitas das vezes, e satisfatoriamente, a gente conseguir fazer a pessoa enxergar por um lado que ele não tinha enxergado ainda. Primeiro que o seguro, ele protege a família e protege a própria pessoa. Quando falo de seguro de vida, o contexto é muito amplo. Você tem a proteção de renda, por exemplo, né? Imagine um profissional liberal que tem uma renda que depende dele estar fisicamente no trabalho. Um médico, um dentista, um advogado, um cabeleireiro e aí por diante. E se essa pessoa tem um problema de saúde, né, uma paralisação temporária por uma doença ou por um acidente, essa renda vai ter impacto. E dentro da apólice de seguro de vida, você pode proteger essa renda também por 1 ano até 2 anos, né, fazendo com que você esteja convalescente, né, cuidando da sua saúde, sem ter impactos financeiros. Entendi. Então, a gente pode falar que muitas vezes as empresas, os empresários pensam em ter uma boa proteção, uma alta cobertura para a empresa em si, em termos de infraestrutura, né, do quesito patrimonial, e às vezes não protegem a própria vida ou a sua própria capacidade de gerar renda, é isso, né? Sem dúvida. Na verdade, são as pessoas que adquirem os bens, né? Então, eles têm que mandar sobre ele. Então, assim, o quanto que vale o seu capital intelectual, quanto que vale a sua capacidade de produzir uma nova empresa, de gerar novo negócio. Então, isso que tem que estar protegido, né? Você vê a proteção de renda, né? Você vê uma antecipação por uma doença grave, você vê uma garantia de invalidez. A gente tem na nossa carteira N situações, né? Inúmeras situações de sinistro. E você falou agora há pouco sobre pessoas que às vezes não aceitam a ideia ou tem a sua rejeição. Porém, eu nunca vi em nenhuma situação até hoje, diante de um sinistro, alguém que tivesse um arrependimento por ter comprado uma pólice de seguros.
sinistro de qualquer natureza. E nunca encontrei um colega que falasse, eu já tive um segurado que diante do sinistro se arrependeu de ter a pólice. Então, assim, a gente percebe a importância de uma proteção financeira quando você se depara por um sinistro. E aí, só uma observação, né? Só se pode fazer a proteção de algo que ainda não teve o impacto do sinistro. E a gente muitas das vezes encontra alguém tentando dar um jeitinho, né, para fazer a pólice depois de ter acontecido um sinistro. Depois de ele receber a notícia que teve um diagnóstico, né, sem contar outras situações. Evidentemente que aí é tarde demais, não tem o que fazer de fato, né? Exatamente. E você comenta sobre não fazer não pensar só em fazer quando se está aí na iminência de uma saúde comprometida ou até com idade avançada, né? Obviamente a gente ainda consegue fazer seguros em alguns casos específicos, né? Mas principalmente a geração mais jovem fala, não, eu sou jovem, ainda não preciso pensar nisso. Então, como é que a gente fala sobre essa antecipação? O jovem teria até mais vantagens, né, em pensar nisso no planejamento mais cedo. Diante da expectativa de vida, né, quem está com a idade mais avançada, normalmente tem um custo um pouco mais alto dos seguros, na maioria das situações, não em todas, né? Quando o risco é de acidente, o jovem está mais exposto. Mas engano daquela pessoa que acha que tem que fazer o seguro quando estiver mais avançado. Porque se você já construiu sua família, já formou os filhos, né, e tem poucas pessoas na sua dependência, talvez não seja esse o momento que você tem que gastar tanto dinheiro com seguro. Não que você não tenha que ter, mas escolher mais qual é a área de risco que você tem e curtir o seu dinheiro. Agora, no momento que se estabelece uma família, casa e tem filhos, é naquele momento que você tem pessoa na sua direta dependência. E é esse o momento que você tem que se proteger e fazer um plano financeiro de longo prazo, porque se acontecer, como eu já disse agora há pouco, a falta, né, os seus filhos não serão protegidos pelas finanças do tio, do pai, aliás, do avô, embora que todos, né, vão fazer isso com bom gosto, mas nem todo mundo às vezes tem condições de manter um padrão legal, e então se deve fazer seguro de fato quando você está em plenas condições, né, de construir riqueza, de construir seu patrimônio e formar sua família. Aí é o momento de você proteger, porque você está com aquela sede de conquista, né, e o risco acaba se tornando até elevado, principalmente o risco do impacto financeiro se alguma coisa de natureza semelhante vier a acontecer dentro de uma família, né? Olha que legal. O Inácio falou sobre a questão do seguro de vida ser tão importante na questão de uma pessoa jovem, porque ela está construindo a vida, né? Então, às vezes acabou de casar, acabou de ter filhos, ou ainda não conseguiu formar esse patrimônio. Mas se a gente olha para o outro lado, né, a terceira idade, geralmente as pessoas já têm algum tipo de patrimônio, e aí é onde entra a conversa do planejamento sucessório, né, que entendi que o seguro de vida também pode ser. Então, o seguro de vida é uma ferramenta bem ampla, né? Exatamente, muito bem colocado. Muitas das vezes você encontra algumas pessoas que já têm um determinado patrimônio, né, e nos responde assim, não, mas eu já tenho, meu pai, minha mãe, meu irmão, ou eu já tenho tanto de patrimônio. Então, o futuro dos meus filhos, da minha esposa, do marido, já está garantido. Ele está confundindo liquidez com imobilizado. Então, toda vez que você vai transferir, você vai pegar algo, você tem um apartamento, uma fazenda, um terreno, uma sala comercial, alguma coisa que seja um imóvel, que você vai transformar isso em liquidez, primeiro tem que passar no processo de inventário. Isso vai ficar 15%, 20%, se não mais ainda com advogados e todas essas despesas. E sem contar o tempo que isso vai gastar para você ter dinheiro em liquidez para poder tocar a vida no dia a dia. Então, é importante saber que é o seguinte, ter um patrimônio é bem legal, é objeto de desejo da grande maioria das pessoas. Sobretudo, você ter um planejamento financeiro, né? E a gente tem bastante case, assim, pessoas que entenderam essa ideia, né? E além de construir o seu patrimônio, crescer as suas empresas e tudo mais, pensaram também em ter uma reserva financeira. E aí, como eu também disse, essa reserva em apólice de seguros é uma reserva muito mais barata. Você vai comprar com uma quantia recorrente mensal e você já tem esse valor, é como se fosse um cheque que tivesse em depósito na seguradora. Aconteceu o sinistro, você vai lá e saca esse dinheiro de modo imediato e integral, né? Como é o caso de uma doença grave. Né? Tem pessoas, eu tenho um plano de saúde. Ok, plano de saúde tem uma finalidade. Eu tenho um seguro de vida em caso de morte, também tem uma finalidade. Mas isso é uma outra proteção. E se você tiver um diagnóstico de um câncer, por exemplo?
né? O plano de saúde vai cobrir, mas muitas das vezes você se desloca de uma cidade para outra, o seu companheiro vai ter que perder faturamento mensal porque vai estar te acompanhando, vai estar em estadia de hotel, em locomoção aérea, tudo mais que vai ter impacto financeiro. Se você tiver um seguro de diagnóstico por doença grave, independentemente de você já ter um seguro de vida, ter um plano de saúde, na hora que você tiver o seu diagnóstico por doença grave, a companhia de seguros vai te indenizar aquela quantia, 100 mil, 200 mil, 500 mil reais, em situação de imediato. Então, isso é de suma importância pensar nessas situações. Quantas famílias hoje, por exemplo, recebeu notícia de um diagnóstico do pai, da mãe ou do filho de uma doença grave? Aquelas que estavam protegidas, né, vão seguir com o seu tratamento. Aquela que não tinha proteção securitária, não adianta procurar amanhã mais, que não vai conseguir fazer, que uma vez tendo diagnóstico, nenhuma seguradora aceita fazer mais. Você falou bastante sobre essa necessidade que às vezes vai mudando ao longo da vida, né? E às vezes é só o corretor de seguros de sua confiança que às vezes vai poder te orientar a fazer um planejamento completo, né? A gente vê, às vezes, as pessoas, elas acreditam que sabem onde estão os seus pontos de riscos, mas às vezes com uma pessoa especializada em gestão de risco vai conseguir mapear tudo isso, né, Inácio? Porque as necessidades vão mudando ao longo da vida. Então, aqui ficou muito claro para a gente a necessidade do seguro em vida, às vezes um seguro temporariamente mais alto porque você está em fase de formação dos filhos, e depois uma terceira idade a gente começa às vezes utilizar o seguro de vida como um outro lado, como a gente falou bastante do planejamento sucessório, né? Mas eu queria te perguntar, nessa gestão completa de risco, olhando para o lado do profissional. O profissional, ele também tem seus riscos no próprio exercício da profissão, né? Sem dúvida. Pegar só um ganchinho que você falou agora sobre a questão das fases da vida, e já vou te responder em sequência isso aí. A gente costuma dizer assim, são 4 ciclos, né? Onde de 0 a 20 anos, né? Claro que um pouquinho mais, um pouco menos, vou fazer uma linha de corte redondo para ficar mais fácil o entendimento, você não produz riqueza. Então alguém está pagando as suas contas, na fase da infância, da adolescência e juventude. De 20 a 40 anos é a fase que você normalmente se casa, constrói família, você tem os filhos, e aí você está no auge de conquista, no auge profissional. Aí que você precisa de uma boa proteção securitária. Dos 40 aos 60 anos, às vezes os filhos já estão saindo de casa, indo para uma faculdade, você está indo para o seu segundo, terceiro imóvel, adquirindo mais bens, e você está numa situação mais estável ainda, mas você produz riqueza ainda, você precisa estar protegido com uma apólice de seguros, que é o terceiro ciclo de vida. E de 60 até 80, lembrando que eu estou usando apenas linha de corte redondo para facilitar o entendimento, você normalmente nessa fase, você tem que ter feito um planejamento para você viver bem a tua aposentadoria, que você já não vai mais produzir riqueza, você tem que viver daquilo que você se planejou. Então, quando a gente fala em planejamento financeiro, a gente olha na trajetória da vida da pessoa, seja o pai pagando uma previdência para uma criança, depois a criança se emancipa e começa a pagar o seguro de vida, depois se transforma isso na aposentadoria. Então, todo o tempo precisa de um olhar de um profissional que entende qual é os riscos que aquele outro está correndo para poder inserir as proteções adequadas. Isso é uma questão, né? E voltando à tua pergunta sobre a questão profissional, sim, existe um risco muito grande que muitas das vezes o engenheiro, o advogado, o cirurgião dentista, o médico, o psicólogo, ele está exposto a um processo. Um médico, o advogado, às vezes, no volume de processo dentro do seu escritório, ele, despercebidamente ele pode perder um prazo. Ele pode ser processado por isso, né, com a responsabilidade civil. Um cirurgião dentista ou um médico que faz um procedimento, ele não pode garantir resultado. E ele não tem como, ele tem um acompanhamento no paciente prévio para saber se esse paciente vai ter algum descontentamento ou não. E nem saber se ele é disciplinado. Ele vai recomendar os exames pré-cirúrgicos. Ele faz o procedimento. Depois desse procedimento, em algumas situações, a gente tem visto bastante, por sinal, o paciente não tomar os cuidados necessários. E aí depois não acontece o processo de cicatrização, não chega ao efeito desejado, ele vai para o processo ao médico e pede uma indenização por erros médicos. Então, nós temos hoje mais processos correndo do que médico atuando. Então, o que a gente recomenda a esse médico, esse dentista, por exemplo? Se proteja com uma apólice de responsabilidade civil, né? Embora você sendo um excelente profissional, embora você tomando todos os cuidados, nem sempre o teu paciente vai fazer a mesma coisa. Então, você precisa estar bem protegido nesse aspecto, né? Se alguém não cuidar bem de uma obra e ter um impacto na obra, pode acusar o engenheiro.
como eu falei, né, um cirurgião dentista, um médico. E para isso tudo, esses riscos profissionais, existem as proteções securitárias, nós chamamos de seguro de responsabilidade civil, entre N outras situações também de proteção que o corretor vai poder fazer a leitura do teu perfil e te recomendar as melhores proteções. Nossa, gostei muito da sua resposta porque você conseguiu conectar a primeira parte, né, que você me contou sobre as fases da vida, né? Mas que você fez uma conexão importante agora com esse ponto da responsabilidade profissional, que é a importância novamente do corretor de seguros ao lado do seu cliente, acompanhando todas as fases da sua vida, né? Amparando aí quais são as necessidades, né? E agora eu queria falar um pouco mais, Inácio, sobre a terceira fase da vida, porque quando você falou em relação à aposentadoria, né, a gente sabe que o seguro de vida ele pode ser um amparo se você tiver algum problema nessa fase, mas quais tipos de outras ferramentas, né, como por exemplo a previdência privada, poderiam compor aí esse cenário para trazer estabilidade? Muito dificilmente você vai conseguir uma aposentadoria satisfatória tendo apenas 5, 6, 10 anos de recolhimento. Então, por isso que a gente recomenda você pegar no segundo ciclo já, né? Quando não foi privilegiado os pais começar na infância, então, quem sabe você se emancipou e está no mercado de trabalho, tem lá 28, 30, 35 anos, esse é o momento de você começar a contribuir. Porque se você pensa em se aposentar com 60, 65 anos, né? Quando eu falo aposentar aqui, não significa parar de trabalhar, né? Hoje as pessoas querem continuar trabalhando, mas de maneira mais leve, de maneira mais tranquila, para ter um planejamento financeiro, para viver a quarta fase da vida de maneira tranquila. Então, a terceira fase da vida, de 40 até 60 anos, é quase que apertado o tempo. O ideal é você começar na segunda fase já, recolhendo, por quê? Você tem um tempo maior, que chama-se o prazo de diferimento, que é quando você vai constituir reserva. Então, ao longo desse tempo, você vai injetando dinheiro com recurso próprio e aquela reserva acumulada vai dando rentabilidade. Então, são dois fatores que vão fazendo com que essa reserva se acumule e você, ao chegar aos seus 60, 65 anos, você tem uma quantia suficiente para você viver da renda daquela quantia. Né? E aí você poder também ter a liberdade, se você tomar uma decisão de não querer receber a renda, pegar esse dinheiro e fazer um outro investimento. Sobretudo, essa orientação se faz necessário ter um profissional que estuda para isso. Então, não dá para você chegar numa instituição financeira que colocou o seguro apenas como uma ferramenta de lucro e que não estudou para isso. A gente vem desse segmento com muito aprofundamento. Eu, particularmente, são 11 anos consecutivos que eu participo de encontros em outros países, né? Já visitei diversos países para entender a cultura, as metodologias, os modelos de proteção que são feitos nos Estados Unidos, Europa, por exemplo, Ásia. Então, assim, a gente traz para cá uma ideia e, sobretudo, o interesse de mudar bastante a cultura. Nós vivemos num país, o Brasil hoje não tem nem 17, 18, não chega a 18% da população que tem alguma modalidade de seguros. Enquanto você vai para os Estados Unidos, por exemplo, passa de 70%. Então você vê que quando tem algumas catástrofes, quando tem acidentes de proporções maiores, logo a coisa se volta ao normal, porque na verdade o seguro ele tem um papel fundamental na economia, que é repor algo que foi perdido de alguma forma. Né? Seja estabilizar uma família financeiramente, seja repor em funcionamento uma empresa, seja colocar na garagem um carro novamente. Então, assim, o tema proteção securitária é de extrema importância e a gente tem esse papel de trazer a consciência da população e, sobretudo, formar profissionais capacitados para exercer essa atividade. Né? Nossa, a gente pode perceber que seguro é também uma ferramenta social, né? Que ela precisa estar na sociedade, ajudando a engrenar aí uma roda da economia, né? Porque se a gente pensa que uma pessoa veio a falecer ou deixou de contribuir, né, para a economia por conta de um afastamento, mesmo que temporário de trabalho, né, o seguro de vida entra nessa engrenagem para movimentar, né? Como que você vê essa questão? A gente vê o seguro assim, o seguro é uma ferramenta importantíssima de equilíbrio financeiro. Talvez, do meu ponto de vista, eu sou suspeito para falar, seja uma das maiores ferramentas de equilíbrio financeiro que se encaixa em diversas situações, né? Você vê planejamentos arquitetônicos, de engenharia, nos países desenvolvidos onde tem impacto de terremotos, que eles criam estrutura que mesmo com o terremoto o prédio não cai. Então o que acontece? Se eu tenho uma empresa, se eu tenho uma família, se eu tenho algo que é importante para mim,
Eu não posso achar que o meu carro seja mais importante que a minha esposa, minha filha e meu filho, né? Eu não quero que tenha discurso demagogo agora. Se eu não me preocupar com a formação dos meus filhos, eu vou ignorar quando alguém me oferece uma proteção financeira. Então, a ferramenta de equilíbrio financeiro se estabelece dentro de casa, dentro de um ambiente empresarial, né? Em qualquer situação, quando você analisa aqui existe um risco, aqui eu tenho que ter uma proteção securitária. A partir desse momento, é bastante difícil você ter um impacto de perda significativa do negócio, da profissão, porque você tomou os cuidados. Então, existem maneiras de você proteger. Não dá para ignorar o risco. Com certeza, a gente não sabe todas as respostas do amanhã, né? E por isso mesmo a gente pensa em vários cenários e os planos que podem nos amparar nesse sentido. E a gente está caminhando aqui para o final, Inácio, e se a gente pudesse deixar um recado para quem está nos assistindo em relação a quem ainda não conseguiu pensar e fazer esse planejamento de risco detalhado. E como que essa pessoa pode chegar aí até alguém que auxilie ela a desenhar isso? O primeiro passo, assim como você procura um bom advogado por um caso de um processo, procura um bom médico por um caso de tratamento de uma doença, quando você fala em planejamento financeiro, sobretudo proteção financeira, que é o tema que nós estamos falando agora, você tem que procurar uma empresa, né, uma corretora que seja estruturada, com profissionais que de fato vão saber fazer. E olhar para esse tema como algo de suma importância. Muito cuidado em acelerar o processo, né? Eu digo assim, a sede, a vontade de conquistar, deixando a proteção para trás. A proteção sempre vai ser mais barata do que a correção. Então, se você quer crescer numa velocidade determinada, observa se você está andando nessa velocidade que eu me refiro, que é de conquistas, né, de crescer profissionalmente, se você está tomando também o cuidado de protegendo isso. Que no momento que você tem que parar para descansar, você não perde. Então, é tão importante quanto andar para frente, você não andar para trás. E às vezes você perdeu o que você conquistou porque você não tomou o cuidado em se proteger, né? Essa realmente foi uma aula de seguros e como que eles podem estar presentes aí na vida cotidiana das pessoas. E eu quero agradecer, Inácio, a sua presença. Muito obrigada por ter compartilhado aí seu vasto conhecimento comigo, conosco, com todos que nos assistem. E você fica sempre de portas abertas para voltar aqui. Foi uma satisfação, um prazer falar desse tema que a gente é apaixonado, que a gente vive há tanto tempo, sobretudo é o nosso negócio, a nossa missão, né? E sempre que tiver oportunidade, estaremos aqui à disposição. Muito obrigada. Obrigada a todos. Uma boa noite.